Eu tenho sempre me preocupado em, logicamente, ensinar a palavra, mas andar retamente no sentido de fazer, fazer o meu melhor segundo a vontade de Deus, né? Segundo o propósito do Senhor. Não quero fazer só por fazer, né? E eu não estou aqui para estabelecer nenhuma competição com ninguém, e eu sei que às vezes os pós-tribulacionistas ficam meio inseguros e tal, porque eles estão acostumados a lidar com alguns pré-tribulacionistas que não conhecem bem a doutrina pré-tribulacionista e nem a pós-tribulacionista. Então, quando eles esbarram em alguém que tem domínio das duas coisas, choca um pouco. Tem aqueles que são espirituais, né, que, embora creiam no pós-tribulacionismo, que isso por si só não é uma heresia, quero deixar claro, se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, nenhum dos três faz de você um herege, porque essas doutrinas, elas são secundárias, tá? Você não pode pecar em, por exemplo, cristologia, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, essas coisas fundamentais, básicas do cristianismo, você não pode pecar nessas coisas, porque aí te torna um herege. Mas o que acontece? Acaba que algumas pessoas, quando veem em você certa contundência e conhecimento de causa, elas ficam meio apavoradas, meio chocadas, e algumas até reagem bem na carne mesmo. Algumas ficam na carne. Vocês não têm ideia dos e-mails que eu recebo, das mensagens que eu recebo, pelo YouTube, e-mail, pelo site do CETEG, pelo Facebook, por aí vai. Então, o que acontece? Eu gravei um vídeo endereçado aos pós-tribulacionistas, não citei nome de ninguém, porque eu não estava desafiando ninguém especificamente. O vídeo era para quem quer que seja pós-tribulacionista. 10 perguntas que você deve fazer a um pós-tribulacionista. E esse vídeo deu o que falar. Esse vídeo criou um murmurinho na rede, e eu achei muito interessante, porque aí as pessoas compraram para si a briga, e aí as pessoas começaram a gravar vídeos alegando estar respondendo as perguntas. Para início de conversa, o que eu mais ouvi de um e de outro foi basicamente reclamações. Porque são 10 perguntas, por que não uma pergunta? Por que não 3? 10 perguntas é muito difícil e tal, isso aqui é uma armadilha, não sei o que lá e tal. Então, muita reclamação e pouca ação, na verdade. Mas aí o que acontece? Eu recebi um vídeo de um certo indivíduo, que eu não vou citar nome, nem vou mostrar o canal dele, porque na verdade é o que ele quer se promover. Um canal com, sei lá, com 70, 80 inscritos, uma coisa assim. E eu não vou promover uma figura dessa. E aí a pessoa gravou um vídeo sem pé e sem cabeça, e a pessoa não respondeu absolutamente nada. A pessoa fica fazendo pergunta o tempo todo. Não, porque você já ouviu falar nas duas casas de Israel, você já ouviu falar, você não sei o quê. Aí, mas disse tanta bobagem, e aí o que eu fiz? Eu falei, então eu vou responder. Eu gosto de um desafio. A minha natureza é assim, gosto de um bom desafio. E comecei a gravar um vídeo resposta para essa pessoa. E nisso que eu estou gravando o vídeo, já estava mais ou menos na metade do vídeo, gravando o vídeo. E aí, de repente, eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai se envolver nisso? Tem certeza que você quer se envolver com esse espírito? Essa foi a frase. Tem certeza que você quer se envolver com esse espírito? E aí aquilo me chocou, eu parei. Parei o que eu estava fazendo, porque a voz do Espírito Santo é sempre absoluta, né? Seríamos loucos de teimar com Deus, não é verdade? Muito bem. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? O vídeo já estava mais ou menos, já estava bem encaminhado, quase pronto o vídeo. Quando eu digo pronto, já editando, gravado já. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Nisso que eu estou ali pensando no que fazer, o que acontece? Eu recebo uma mensagem de uma das pessoas que seguem, e ela me autorizou a citar o nome dela, Ivelta Maria Veloso, é o nome da irmã, que eu também não conheço, não sei quem é, novata inclusive no canal, tá? De São Luís do Maranhão, Brasil. Olha bem, quem tiver do Maranhão aí,
A Ivelta Maria Veloso. Se ela, inclusive, estiver online, pode dar um sinal aí, viu, Ivelta? Ela me mandou essa mensagem aqui, olha bem. Pastor Jefferson, fiquei muito entristecida, pois sempre fui pré-tribulacionista e sempre me posicionei como tal quando ensino. E aí comecei a ouvir alguns pós-tribulacionistas, um deles, um tal de fulano de tal, e fiquei com muita dúvida, perdendo até a vontade de continuar ensinando. Mas graças a Deus comecei a ter certeza de novo do que cria graças aos seus ensinamentos. Por favor, não entre nesta competição de ficar comentando sobre eles, porque são pessoas muito orgulhosas, podem lhe contaminar. Basta o Senhor ensinar a palavra, como tem feito, aos fiéis, Deus mostra a verdade, sem precisar entrar em competição alguma. Estou lhe alertando porque daqui a pouco o Senhor começa a fazer o que eles querem, pois já nos chamam de falsos profetas, e então querendo fazer do Senhor o que eles são. Por isso, vigie. Sempre admirei sua postura de pastor e servo, mas como tudo tem seu lado bom, isto vai fazer vocês darem mais estudos e serem abençoados. Fiquei vários dias abatida com medo de estar ensinando errado. Graças a Deus e aos seus ensinos, já voltei a sentir alegria de ensinar novamente. Tenho feito isto há mais de 10 anos. Muito, muito obrigada pelos seus estudos. Deus lhe recompense. Ivelta Maria Veloso. Eu recebi essa mensagem no momento que eu estava nesse conflito, né? Debato, não debato e tal, e aí o Espírito de Deus veio e literalmente fechou meu coração. Uma dessas pessoas, uma que gravou um vídeo sentado numa mesa e tal, eu até suspeito que essa pessoa tem algum problema mental, e eu não estou brincando, estou falando sério. Parece que a pessoa tem ou algum problema mental ou algum grau de autismo. Você já sabe que eu tenho formação nessa área, eu tenho formação psicanalítica, e da forma que a pessoa falava, aquela agitação e tal, e uma frase não conectava com a outra. Ela ficava repetindo as coisas, uma frase após a outra, uma coisa louca. E parece que tem um pequeno desvio mental mesmo a pessoa. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Fui lá, deletei o vídeo que eu estava gravando, fui lá, bloqueei a pessoa no Facebook e tal. Agora eu quero deixar claro o seguinte, eu não tenho nenhum problema com pós-tribulacionistas. Por exemplo, tem um canal, e esse eu posso citar o nome, que é um rapaz muito fino, chamado Reino de Deus, é o nome do canal. Reino de Deus. Um rapaz muito fino, pós-tribulacionista, inclusive gravou um vídeo tentando responder a pergunta sobre as bodas, sobre o capítulo 19 do Apocalipse. Um rapaz muito fino, muito educado. Esse você percebe claramente que é um rapaz crente, um rapaz temente a Deus. Um bom pesquisador, você vê que é um rapaz que tem um coração voltado para a pesquisa. E infelizmente, comete os mesmos erros do meio pós-tribulacionista, que não faz dele um herege e nem faz dele um meu inimigo. Pelo contrário, estou citando o canal dele. Eu não sou muito de ficar divulgando o canal alheio, porque eu não quero ser responsável por aquilo que o outro ensina. Mas é um rapaz de Deus, um rapaz, você vê pelo semblante, um moço de Deus, um moço quebrantado, ensina com temor. E, logicamente, ele não é obrigado a ensinar aquilo que ele não conseguiu compreender. Então, ele está ensinando aquilo que ele conseguiu entender, né? E eu o admiro por isso. E alguns outros canais que eu olho e vejo temor na pessoa, vejo carinho. Agora, tem alguns que você vê claramente que aquela pessoa ou está oprimida, ou ou algumas pessoas parece que tem realmente um pequeno desvio, e eu realmente não quero envolvimento com gente dessa natureza. Tá bom? Fica compartilhado aí esse testemunho, e agora vamos ao que interessa, né, gente? Vocês estão aqui porque vocês querem a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos à palavra de Deus. E eu quero aproveitar, eu quero aproveitar para agradecer a cada um de vocês pelo carinho. E nós vamos entrar aqui agora na palavra de Deus. Nós estamos com 148 pessoas conectadas. E se você não teve ainda a chance de pegar o link e
e postar no seu Facebook ou na sua rede social, seja qual for, queria te pedir que você fizesse isso agora. Faça isso agora, porque nós vamos entrar no texto e nós queremos alcançar aqui o máximo de pessoas possível com o compartilhamento da palavra de Deus. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Compartilha rapidinho aí, enquanto eu abro aqui o texto que nós vamos começar, na verdade, o gráfico que nós vamos começar a estudar, e aí entramos para valer na palavra de Deus. Tá bom? Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui, só para poder molhar o bico. E pronto. Maravilha, gente. Glória a Deus. Bom, se você lembra, na semana passada, nós fizemos um grande resumão sobre as festas de Israel, né? Mostrei para você as festas e como que essas festas estão conectadas. Deixa eu achar aqui uma caneta, tá aqui. Como que essas festas estão conectadas e o significado profético de cada uma dessas festas. Nós já compartilhamos isso, tá? Então, o que acontece? As pessoas estão perguntando aqui, que livro? Cadê o livro? Gente, veja bem, entre na página do CETEG, tá? www.ceteg.com. CETEG é S, E, T de tatu, E, J de João e I de inteligente. ceteg.com. Entra lá, na primeira página que você abrir, está lá o meu livro mais recente, A Lei das Primícias. É só você clicar em cima da imagem que você consegue fazer o download do livro e você pode lê-lo no computador, no seu telefone ou no seu iPad, no tablet, whatever. É um livro eletrônico, tá bom? Está lá gratuito, esse livro custa $25, para você ter uma ideia. No Brasil aí, vezes 3, daria o quê? Daria R$75 se fosse vender em dólares, né? Então, ele está de graça para vocês por 48 horas. Qualquer um que entrar na página durante essas 48 horas pode baixar o livro gratuitamente. Eu quero que vocês... Primeiro, é uma forma de demonstrar a minha gratidão por vocês gastarem esse tempo de estarem aqui estudando a palavra de Deus no meu canal. Então, é uma forma de eu dizer muito obrigado, eu valorizo muito a sua presença, o seu apoio, tá? Em segundo lugar, é uma forma de espalhar esta mensagem. Eu quero que você conheça a revelação das primícias pelo ângulo que está escrito nesse livro aí, tá bom? Muito bem. E se até o final dessa classe alguns não tiverem conseguido mesmo, pastor, tentei e não consegui, aí você me manda o seu e-mail e eu vou mandar então para o seu e-mail o arquivo, para aqueles que não conseguiram, ok? Ok, então vamos voltar agora ao nosso estudo. O que acontece? Nós falamos semana passada sobre as festas de Israel, né? Falamos sobre todas elas. Falamos sobre Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecoste, Trombetas, Expiação e Tabernáculo. E eu mostrei linearmente o que essas festas significam profeticamente. E cada festa tem um caráter, tem uma proposta espiritual. E nós falamos sobre o caráter dessas festas. Então eu vou mostrar para vocês agora um gráfico. E com esse gráfico eu quero apenas que vocês revejam algo que eu disse, porque hoje nós vamos falar sobre a festa da colheita, sobre a festa das semanas. Até nós chegarmos a dois encontros, até nós chegarmos na lei das primícias, ok? Mas eu quero que você veja isso. Dá uma olhadinha comigo na tela. Eu quero mostrar para vocês aqui o que nós falamos. Bom, nós mostramos as festas da forma que vocês estão vendo aí, tá vendo? Nós temos Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, ok? Então, essas são 7 festas, e essas festas, elas fazem parte de um calendário divino, tá? Esse calendário não é judeu, é um calendário divino. Deus estabeleceu as festas. Quem ainda não viu a aula passada, entra lá para você poder ver essa aula, que eu não vou repetir a aula, tá? Eu só quero mostrar algo para vocês aqui para nós falarmos sobre o próximo assunto, tá? Então, o que nós ensinamos? Nós ensinamos basicamente sobre... nós falamos sobre
Páscoa, você vê aqui, né? Nós temos aqui 14 de Nissan, primeiro mês, e nós temos a Páscoa, né? Tem um cordeirinho aí representando a Páscoa, e logo embaixo você vê aí qual é o caráter da Páscoa, o que a Páscoa significa ou simboliza. Sacrifício e libertação. Então, esse é o caráter da Páscoa. Toda vez que se fala em Páscoa, se fala em sacrifício e libertação, tá? E Jesus cumpriu a Páscoa na sua morte. Então, essa é uma das festas que foram cumpridas pelo Senhor Jesus, tá? Logo em seguida, nós falamos sobre os pães asmos. Então, pães asmos acontecia concomitantemente com a Páscoa, tá? A Páscoa era celebrada do dia 14 para o dia 15, e aí já engrenava nos pães asmos, que eram 7 dias de celebração, onde o povo não podia ter qualquer tipo de fermento em casa, tá bom? Essa era a celebração dos pães asmos. Qual é o caráter dos pães asmos, irmãos? O caráter dos pães asmos, ou o significado espiritual dos pães asmos é separação e santidade, que Jesus cumpriu na sua morte, né? A santidade de Jesus na morte dele foi o cumprimento da festa dos pães asmos, ok? Logo em seguida, nós temos a festa das primícias, que acontece também na mesma época, tá? Você vê aí entre 16 a 18 de Nissan, que é o primeiro mês, porque tudo dependia de que dia da semana caía o dia 14, tá? Porque como a primícia tinha que ser celebrada um dia depois do sábado, portanto, o primeiro dia da semana, o que acontece? Às vezes, o dia 14 caía no meio da semana. Então, eles tinham que estender até o dia após o sábado para eles poderem, então, celebrar as primícias. Aí vem primícias. Qual é o caráter das primícias? Consagração da colheita. Primícia significa espiritualmente a consagração da colheita, e que foi cumprida pelo Senhor Jesus na sua ressurreição, tá? Mais ou menos o seguinte, a pessoa tinha que levar no templo a sua primícia antes dela fazer a colheita geral. Então Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou um grupo de pessoas com ele, em Mateus capítulo 27, versículo 50 em diante, e ele, então, essas pessoas ele apresentou ao Pai. Não há nenhum registro na Bíblia, eu vou repetir para vocês o que eu estou dizendo, olhem para mim aqui, não há nenhum registro na Bíblia de que aquele grupo de pessoas que Jesus ressuscitou tenha ficado na cidade, tenha voltado a morar com os seus parentes, tá? Principalmente porque eram pessoas do Velho Testamento. Aquelas pessoas ressuscitaram, pessoas que tinham seus corpos decompostos, pessoas que tinham só ossadas na sepultura. Então, essas pessoas ressuscitaram, elas tinham que ressuscitar com o corpo glorificado. Não é como ressuscitar Lázaro, que está morto, mas o corpo está lá intacto. Está entendendo? O filho da viúva de Naim, ou Tabita, ou qualquer um que ressuscitou durante o Velho Testamento, todos os que ressuscitaram durante o Velho Testamento e Novo Testamento, que ressuscitaram para ficar com seus parentes, eram pessoas que tinham recém-morrido, cujo corpo estava ainda intacto, a ponto de ressuscitar e aquela pessoa poder, então, usufruir do seu corpo antigo. Nós estamos falando aqui de uma ressurreição de pessoas do Velho Testamento, tá? E pessoas que haviam morrido, muitas delas, porque era um grupo grande de pessoas que ressuscitou. Então essas pessoas tinham que ressuscitar com o corpo glorificado, porque elas não tinham mais o corpo antigo para ressuscitar, tá? Essa talvez seja a maior prova de que realmente essas pessoas ressuscitaram com o corpo glorificado. E essas pessoas foram levadas ao Pai, então, como primícia. Jesus cumpriu a primícia desta forma, ok? Muito bem. Aí o que veio em seguida, gente? Em seguida veio a festa de Pentecostes, que nós falamos sobre isso também. A festa de Pentecostes, que acontece no dia 5 de Sivan, que é o mês 3, tá? Pentecostes, e representa o quê? Abundância da palavra. Porque quando o Senhor se revelou a Moisés no Monte Sinai, no dia de Pentecostes, que foi o primeiro Pentecostes, o que o Senhor fez? Trouxe a sua palavra, revelou a sua palavra de uma forma poderosa, e foi a primeira vez que a palavra dele foi revelada com clareza para a raça humana, tá? Foi ali no Monte Sinai, quando o Senhor revelou a sua lei, tá? E foi cumprido pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 2. Então, veja bem, gente, fazendo um grande resumão aqui, o que eu quero que vocês percebam? Que nós estamos lidando aqui
com 4 festas que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu todas essas 4 festas rigorosamente ao pé da letra. Então, veja bem, algumas pessoas querem dizer que essas festas elas não são necessariamente um calendário profético que Jesus está cumprindo. Como que elas podem não ser um calendário profético que Jesus está cumprindo se ele cumpriu as 4 primeiras? Se fosse digamos que fosse um acidente, Jesus tivesse cumprido, por exemplo, Páscoa. Aconteceu, morreu na Páscoa, foi uma grande coincidência. E aí não tivesse alusão aos pães asmos, não tivesse nenhuma alusão às primícias, não tivesse nenhuma alusão ao Pentecostes. Aí tudo bem, poderíamos dizer, não, pera um pouquinho, foi realmente acidental, ele morreu na Páscoa, mas foi um acidente? Não, não foi um acidente, porque Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, todas elas dentro das suas datas. Ele cumpriu Páscoa, cumpriu pães asmos, cumpriu primícias e cumpriu Pentecostes. Então ele cumpriu as 4 festas. O curioso é que, por exemplo, durante os 40 dias que ele ficou aparecendo para os seus discípulos, ele disse o que para os seus discípulos? Não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou enviar o Espírito Santo. Aí eu pergunto, como é que Jesus tinha tanta certeza que o Espírito Santo viria no dia X? Porque ele é Jesus, né, pastor? Ele sabe tudo. Não, mas não é assim que se responde. Ele sabia porque ele estava em dia com o calendário profético. Ele morreu na quarta, ele morreu na Páscoa, que eu não vou entrar aqui em termos de dia, ele morreu na Páscoa, cumpriu com pães asmos pelo fato de não haver pecado no seu corpo, ok? E ressuscitou no primeiro dia da semana com um grupo de pessoas. Será que é coincidência, gente? Será que eu estou vendo coisa? É uma grande coincidência? Veja bem, enquanto o judeu estava indo lá no templo com um molho de primícias na mão para entregar para o sacerdote mover, Jesus estava entrando no tabernáculo celeste com um grupo de ressuscitados como primícia para entregar ao Pai. Então ele cumpriu as 4 primeiras festas integralmente. Quando foi no dia 50, o Espírito Santo veio sobre o grupo que estava reunido no cenáculo. O Espírito Santo nem adiantou, nem atrasou, no dia exato, porque o calendário profético estava sendo respeitado. Muito bem. Aí agora vem a seguinte pergunta. Se Jesus cumpriu as 4 primeiras festas perfeitamente dentro do calendário profético, por que ele não cumpriria as outras 3? Me dê uma razão bíblica para Jesus agora abandonar as outras 3 festas. Não, já cumpri 4, larga as outras para lá. Honestamente, na sua cabeça faz sentido? Pode responder até pelo bate-papo aqui. Faz sentido na sua cabeça que Jesus tenha cumprido as 4 festas, cada uma na sua data específica, e aí ele abandonar as outras 3 e não, tipo assim, larga para lá? Faz sentido? Você que estuda a Bíblia, isso faz sentido na sua cabeça? Ok? Na minha não faz nenhum sentido. Só que veja bem, o que os pós-tribulacionistas fazem? Ok? Eles fazem algo que eu considero extremamente bizarro. Eu considero bizarro o que eles fazem. Eles pegam a festa, vou jogar de novo aqui na tela, tá? O que eles fazem? Eles dizem que a igreja, deixa eu voltar aqui, eles dizem que a igreja vai ser arrebatada depois, no final da grande tribulação, né? Ou seja, nós estamos vivendo esse período da graça, então eles dizem o seguinte, qual é o próximo evento no calendário dos pós-tribulacionistas? O próximo evento é a grande tribulação, porque já que não tem arrebatamento antes, e nada acontece antes que o anticristo se manifeste, então no calendário pós-tribulacionista, não no calendário de Deus, graças a Deus, no calendário dos pós-tribulacionistas, o próximo evento é a grande tribulação. Então o que acontece? Veja bem, eu vou voltar aqui agora o gráfico, dá uma olhada. Por que é importante entender o caráter das festas, como eu falei na semana passada? Ora, para você entender qual é o cumprimento profético dessas festas, tá? Páscoa primícia, a Páscoa sacrifício e libertação, fala da nossa libertação. Pães asmos, separação e santidade, fala da nossa santidade, consagração, dedicação a Deus. Primícias fala da consagração da colheita, tá? Primeiro, Jesus é a primícia dos que dormem, e ele ressuscitou um grupo como primícias para Deus. E quando eu
coloco Deus em primeiro lugar, priorizo a Deus, eu estou também cumprindo com a lei das primícias. E quarto lugar, Pentecostes, abundância da palavra. Tem gente que quer tratar Pentecostes só como manifestação do Espírito, mas Pentecostes é, acima de tudo, manifestação da palavra. Por isso que eram línguas repartidas como que de fogo. Línguas. Para que serve língua? Para falar, né? Então é a palavra. Ok, o caráter de trombetas é júbilo. O caráter de expiação, olha isso aqui, gente. Veja isto. O caráter de primícia é júbilo, tá? O caráter de expiação é aflição de alma. Enquanto que o caráter de tabernáculos é Deus habitando conosco, ok? Agora eu te pergunto aqui, pela lógica que você está acompanhando, qual dessas três festas representaria o arrebatamento da igreja? Você acha que o arrebatamento da igreja representa aflição de alma ou júbilo? As pessoas não conseguem compreender isso, tá? Sabe o que os pós-tribulacionistas estão fazendo? Eles estão fazendo isso aqui, ó. Eles estão pegando de Pentecostes, tá? Pentecostes, e eles estão dando um salto lá para expiação. Por quê? Porque a festa da expiação fala exatamente do que promete Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, tá? Inclusive, esse moço que eu falei, que tentando responder a pergunta que eu fiz, ele cometeu um erro tão assustador, eu fiquei assustado quando eu vi aquilo. Ele cometeu um erro que aí sim é heresia. Você não é herege por ser pós-tribulacionista, mas quando você comete o erro que esse moço cometeu, aí sim você se torna um herege. O que ele disse? Ele disse que as 70 semanas são para expiar os pecados da igreja. Gente, pelo amor de Deus, leia Hebreus. Leia o livro de Hebreus. Os pecados da igreja já foram expiados há 2000 anos. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo já tem seus pecados expiados. As 70 semanas são para expiar os pecados da nação de Israel, porque a nação de Israel rejeitou Jesus. Então os pecados da nação de Israel não foram expiados. Por quê? Porque eles não aceitaram o Messias. Essa é a razão do porquê eles precisam das 70 semanas para terem seus pecados expiados. Eles não conseguem entender nem cristologia, que é o fundamento do fundamento da vida cristã. Se eles não entendem cristologia, como é que eles podem entender escatologia, pelo amor de Deus? Como? Como que o camarada vai entender escatologia se ele não consegue entender cristologia? Leia o livro de Hebreus, eu estou pedindo, estou clamando a você, antes de falar besteira, leia o livro de Hebreus para você entender que os pecados da igreja já foram extirpados. Os pecados da igreja já foram perdoados, já foram justificados. A nação de Israel ainda não, porque ela rejeitou o Messias. Então ela precisa do cumprimento das 70 semanas. E outra coisa, não são as 70 semanas que expiam os pecados da nação de Israel. Não são as semanas. Tá? Os pecados serão expiados no final da 70ª. Por quê? Porque é quando Jesus vem para eles e eles então reconhecem que Jesus realmente é o Messias. Então, de novo, quem expia os pecados é Jesus. Só que os pecados da nação de Israel só serão expiados no final, porque é só no final que eles reconhecerão que ele é o Messias e aí então terão seus pecados expiados. Mas a igreja já está longe disso, a igreja está há 2000 anos com seus pecados expiados, ok? Muito bem. Então, eles estão dando esse salto de Pentecostes para expiação, já que expiação é símbolo da grande tribulação, ok? Ou seja, eles pulam para expiação e eles ignoram trombetas, tá? Eles não concordam com o fato, eles não aceitam o fato de que o calendário profético está sendo seguido pelo Senhor até o fim, ok? Então, o próximo evento no calendário de Deus é trombetas. Agora, vai aqui uma outra perguntinha, tá? Como diz, é uma perguntinha de $1 milhão. Se o próximo evento no calendário é trombetas, porque não há razão para Jesus cumprir Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecostes, pular trombetas e cumprir expiação e tabernáculos. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, tá? Estamos com 194 pessoas. Que bom, gente. Isso aí é porque vocês estão compartilhando nas redes de vocês, viu?
Por isso que deu esse salto aí de 100 para 194 de repente. Então não faz sentido. Vocês concordam comigo? Eu estou colocando esse gráfico para vocês terem também o contato visual, para vocês entenderem a coisa pelo âmbito da revelação textual. Tá? Não faz sentido. Jesus vai cumprir, o próximo evento que Jesus vai cumprir é trombetas. Por isso que o símbolo do arrebatamento é o toque da trombeta. E eu vou falar depois, porque não dá para falar agora, eu vou falar depois sobre a festa das trombetas especificamente, para você entender, tá? A festa das trombetas, por exemplo, é a única festa em Israel que ninguém sabe o dia e nem a hora. Coincidentemente, Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua vinda. E por aí vai, tá bom? Muito bem. Feito esse resumo que você acabou de ver, eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos entrar agora no assunto da colheita, tá? Porque é outro, alguém colocou ali checkmate. Eu vou mostrar para vocês outro checkmate. Agora, quando você entende a lei da colheita, que você vai entender coisas que parecem tão impossíveis de se entender na Bíblia Sagrada, nos textos proféticos, ok? Muito bem. Deixa eu abrir para vocês aqui um gráfico, que eu quero mostrar para vocês algo que eu também considero, assim, para mim é chocante, ok? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é as 3 colheitas proféticas de Israel, tá? Bom, em primeiro lugar, por que? Vamos entender o seguinte, em primeiro lugar. Por que eu preciso estudar a colheita? Tá? Você poderia me perguntar, pastor, por que eu preciso estudar sobre a colheita de Israel? Ora, quando a Bíblia diz que Jesus é primícia, a Bíblia está conectando Jesus à colheita. Tá? Quando a Bíblia diz que primeiro ele, depois as primícias, a Bíblia está nos conectando à colheita. Tá? Quando Jesus olha para os campos e diz, olhai para os campos como estão brancos, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Quando Jesus diz isso, ele está imediatamente conectando o simbolismo da colheita de almas com a colheita de Israel. Então, todo o Novo Testamento tem conexões abundantes, ou tipologias abundantes, analogias, melhor dizendo, abundantes, conectando a colheita de Israel com a colheita de almas e com a ressurreição de mortos. Então, uma vez que a colheita está conectada com essas coisas, eu tenho que estudar a colheita. Agora, qual colheita que eu vou estudar? Tanto faz? Será que eu posso estudar a colheita de café lá do Brasil? A colheita de café de Goiás, de Minas? Não. Será que eu vou estudar o quê? A colheita de arroz da China? Do Camboja? Não. Ora, quando a Bíblia fala de qualquer colheita, a Bíblia está se referindo à colheita judaica. O que importa no campo profético é a colheita judaica, ok? Então não adianta eu estudar qualquer tipo de colheita, qualquer outra colheita que não seja a colheita judaica. Muito bem. Sendo assim, eu quero mostrar para vocês 3 coisas. Vejam bem. As 3 colheitas proféticas de Israel. Tá? Eu poderia ter dito 4, porque eu poderia citar as azeitonas também. Mas como as azeitonas não se encaixam na aplicação que eu quero dar, eu vou ficar só nessas 3, ok? Então nós temos, em primeiro lugar, nós temos a colheita da cevada. Qual é o segredo da colheita da cevada? A colheita da cevada acontecia por ocasião da Páscoa. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra cevada, imediatamente na sua mente você pode conectar aquilo ali com Páscoa. Porque a cevada amadurecia na Páscoa. Quando chegava a Páscoa, a cevada estava dando sinais de amadurecimento. A cevada já estava chegando no ponto de começar a ser colhida. Tá? Então a cevada é o primeiro produto a ser colhido em Israel. E ela era colhida, eu vou voltar aqui para você, tá? Ela era colhida, olha aqui o texto. A cevada começava a ser colhida dias antes da Páscoa. Colhia-se as primícias e depois da celebração da Páscoa e das primícias, colhia-se todo o restante. A colheita da cevada se interpolava com a colheita do trigo, ok? Então, a cevada é o primeiro
a cevada é o primeiro cereal a ser colhido em Israel. Muito bem. Então vamos voltar aqui agora para a segunda colheita de Israel. Nós temos o trigo, ok? Muito bem. O que acontece? Olha aqui o que diz o texto. O trigo era colhido no Pentecostes, quer dizer, começava antes, mas colhia até o tempo do Pentecostes. A colheita do trigo se sobrepunha à colheita da cevada. Os judeus tinham 49 dias ou 7 semanas inteiras para colherem os dois cereais. Todos esses textos nós lemos na semana passada. Tá? Se você não pegou o estudo da semana passada, vá na página e assista aquele estudo. Todos os textos estão lá. Tá? Muito bem. Os judeus tinham 49 dias, 7 semanas inteiras para colherem os dois cereais. Deus queria que esse período fosse uma celebração em gratidão às bênçãos de Deus que eram as responsáveis pela abundância derramada sobre as lavouras. Muito bem. Então aqui vai. Quando colhia-se o trigo, encerrava-se um ciclo, tá? Que era o ciclo Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecoste. Então, a cevada e o trigo fechavam esse ciclo. Por que isso é importante? Ora, porque haveria uma pausa considerável até a colheita seguinte e até a festa seguinte. Então, eles encerravam um ciclo e mais à frente se abriria um novo ciclo, ok? Muito bem. Então, cevada simboliza Páscoa, trigo simboliza Pentecostes. Agora, vejam isso aqui, gente. Olha isso aqui. Qual era a outra colheita? Na sequência, as uvas. E as uvas era interessante, olha bem. Colhida no mês de Av, ok? Este é o pior mês na história de Israel, o mês de Av. Ok? Foi no dia 9 de Av que os 2 templos de Israel foi destruído. Será que é uma coincidência isso? Tem como isso ser uma coincidência? Os 2 templos foram destruídos no dia 9 de Av. O primeiro por Nabucodonosor e o segundo sob o comando de Tito, do general Tito. Os 2 em Av, os 2 no dia 9 de Av. Com certeza não é coincidência, não é verdade? Muito bem. O que acontece? Olha bem, os 2 templos destruídos, o jejum das semanas de lamento terminam no dia 9 de Av. Haviam 3 semanas, porque faltou aqui um número 3. O jejum das 3 semanas de lamento terminam no dia 9 de Av. Se você lê em Zacarias 8:9, ele cita alguns jejuns, dentre eles citam esse jejum que termina no dia 9 de Av, que é uma espécie de jejum de quebrantamento, porque é um mês tão terrível na história de Israel, que desde os tempos antigos eles começavam a jejuar 2 semanas antes, terminavam no dia 9. Judeus evitam se casar, até hoje, judeus evitam se casar, gente. Olha isso, até o dia de hoje. Se você chegar em Israel, você perguntar lá se tem alguém se casando no mês de Av, você vai ver que as pessoas evitam se casar no mês de Av, porque é um mês tão tenebroso na história de Israel que eles querem distância desse mês, tá? Muito bem. Os judeus foram expulsos da Inglaterra em 9 de Av de 1290, de novo dia 9 de Av, pelo rei Eduardo I. Foram expulsos da Espanha em 7 de Av de 1492. Tito invadiu Jerusalém no mês de Av, tá? Agora, muito bem, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui agora, que vai chamar a sua atenção. Quero ler em Apocalipse 14:19 com vocês esse texto, que é, inclusive, uma das perguntas que eu fiz nas 10 perguntas que eu lancei aí para os supostos pós-tribulacionistas, e uma das perguntas que ficou sem resposta. Por quê? Porque há algo no livro do Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14 está mais ou menos na metade da grande tribulação, porque o capítulo 13 é quando o anticristo se levanta, se revela, né? O falso profeta e o anticristo se revelam como tais
no capítulo 13. Quando chega no capítulo 14, olha bem o que diz o texto bíblico. Quer ver? Capítulo 14, posso ler um pouquinho antes, quer ver? Ok, capítulo 14, vamos ler. Pode ser o versículo 14 mesmo. Deixa eu colocar na tela aqui para você. Veja bem. Olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. De novo a linguagem da colheita na profecia. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Aí o que acontece? Eu recebi um e-mail há pouco tempo atrás de um pós-tribulacionista que citou esse texto aqui, dizendo: pastor, como é que você tem coragem? Você não tem vergonha, não? Você não tem temor de Deus, não, pastor? Como é que você tem coragem de dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Você nunca leu Apocalipse 14, 14 e 15, não? Na metade da grande tribulação é que a colheita é feita. Na verdade, ele não é pós-tribulacionista, perdão. Ele era mid-tribulacionista, né? É aquele que acredita que a igreja é arrebatada no meio. Então, pastor, tá muito claro isso na Bíblia. Muito claro, pastor. Que a igreja é colhida na metade da grande tribulação. Leia lá Apocalipse 14. E eu confesso para vocês, irmãos, que às vezes eu recebo algumas dessas mensagens e eu fico, às vezes, assim, 2, 3 minutos rindo, sozinho. Eu fico lendo aquilo e rindo. E pensando, meu Deus, como é que eu faço para poder abrir a mente de algumas pessoas? Aquilo me choca. Por quê? Porque a pessoa pensa que ela sabe do que ela está falando, quando, na verdade, tem tanta coisa embutida aqui que ela não tem a menor noção. Ela não tem a menor noção do que o texto está falando. Então, veja bem, verso 16. E aquele que estava... Deixa eu voltar lá. Ok, verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, verso 17, que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Verso 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Verso 19. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Bem, então veja bem, vamos voltar aqui no nosso gráfico. O que Apocalipse 14 está me dizendo? Apocalipse 14 está me dizendo, olhem para mim, que na metade da grande tribulação já está acontecendo a colheita das uvas no campo profético, tá? Se na metade da grande tribulação já se fala na colheita das uvas, é porque já aconteceram duas colheitas antes. A colheita da cevada e a colheita do trigo. Ora, a colheita da cevada, símbolo das primícias, já foi colhida em Mateus capítulo 27, versículo 50. E a colheita do trigo, que é símbolo da igreja, por causa do Pentecostes, será colhida no arrebatamento da igreja. Então eu preciso, para que as uvas estejam sendo colhidas em Apocalipse 14, eu preciso que a cevada já tenha sido colhida
e preciso que o trigo já tenha sido colhido. Porque a cevada vem antes a cevada e o trigo vem antes das uvas. Aí a pessoa não sabe dessas coisas e elas não têm a menor noção do que elas estão falando. A menor noção. E parece que algumas delas não entendem do que é calendário profético divino. Tá? O calendário profético divino é inegociável. Deus não abre mão do seu calendário profético. Ele está seguindo o seu calendário profético ao pé da letra. Por isso que as primeiras 4 festas foram cumpridas rigorosamente ao pé da letra por Deus em Cristo Jesus. Então agora eu estou mostrando para você um segundo argumento, que são as 3 colheitas proféticas de Israel: cevada, trigo e uva. Como que, agora vai uma pergunta, como que pode-se estar colhendo as uvas na metade da grande tribulação e eles colherem a cevada no final da grande tribulação? Como que eles vão colher a uva primeiro para depois colher a cevada? Não faz sentido nenhum. Ok? Nenhum sentido. Não adianta, por mais que você explique, por mais que você queira encaixar, quando você tenta encaixar o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo na Bíblia, é como pegar uma poca enferrujada, que está com a rosca toda comida, e tentar botar ela no parafuso, forçando para que ela entre naquele parafuso. É mais ou menos isso, para você ter uma noção. Muito bem. Então, volta aqui o gráfico. O que acontece? Por que a uva que era colhida no mês de Av, que era o 5º mês, equivale ao nosso julho, agosto, por que a uva que é colhida no mês de Av é símbolo do pior período da grande tribulação? Por causa do mês de Av. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Os 2 templos foram destruídos no dia 9 de Av. As piores tragédias de Israel aconteceram no mês de Av. As piores. Aí vem um texto no Apocalipse, na metade da grande tribulação, no momento em que o anticristo vai virar o bicho da goiaba, como diria o outro, aparece um texto dizendo que as uvas estão sendo colhidas ali. Exatamente o produto que é colhido no mês de Av, que é o pior mês da história de Israel. Poxa, gente, será que precisa desenhar? Pensa comigo. Você acha que precisa desenhar? Vamos ser sinceros, precisa? Será que é só o pastor Jefferson que enxerga com uma lente cristalina e transparente o que a Bíblia está dizendo? Então, eu acho que não precisa desenhar, está muito evidente. E como se não bastasse, eu vou mostrar para você aqui agora um outro detalhe que termina de derreter por completo qualquer teoria mid e pós-tribulacionista. Eu não vou nem citar o amilenismo, porque o amilenismo, então, já é uma coisa que realmente não faz o menor sentido. Tá? Mas o que eu vou mostrar para você aqui agora em seguida derrete. Sabe quando uma coisa derrete diante dos seus olhos? Você vai assistir agora o mid e o pós-tribulacionismo derreter diante dos seus olhos quando você compreende as escrituras da forma como eu vou te mostrar aqui agora. Então veja bem, eu vou abrir um outro gráfico. Eu estou mostrando esses gráficos, são gráficos que eu fiz, tá? São gráficos que você não encontra por aí. Então o que eu fiz? Eu tive que fazer os gráficos para poder mostrar para você o que eu quero mostrar, ok? Muito bem. Uma vez dito sobre as 3 colheitas proféticas, então olha aqui para mim um minuto. Primeiro eu mostrei o gráfico das festas, as 7 festas, e que os pós-tribulacionistas estão tentando pular de Pentecostes para expiação, estão tentando ignorar trombetas. Eles podem ignorar, mas Deus não vai, porque o calendário é divino, tá? Então, o próximo evento no calendário de Deus é trombetas. Trombetas têm que acontecer antes de expiação, que é a grande tribulação, ok? Segundo lugar, eu mostrei para vocês as 3 colheitas proféticas, tá? A cevada, trigo e uva. São as 3 colheitas proféticas.
cevada no primeiro mês, trigo no terceiro mês e uva no quinto mês, que é o mês de Av, o pior mês da história dos judeus. Tá? Inclusive aquela história lá do livro de Esther, daquela tentativa de massacre do livro de Esther, aquilo ali também se deu no mês de Av, para você ter uma ideia. Então é um mês profético para Israel. Quando vai se aproximando o mês de Av, para você ter uma ideia, isso é tão sério, que quando vai se aproximando o mês de Av, está se aproximando agora, porque equivale ao nosso julho, agosto, o exército de Israel fica em total alerta de tanto que eles acreditam que há algo de profético no mês de Av para Israel, em termos de juízo para Israel. Para você ter uma noção como que isso é sério, tá? Muito, muito sério. Então eu mostrei as 3 colheitas proféticas, mas agora eu quero mostrar para você como que essas colheitas, principalmente a cevada e trigo, como que esses cereais eram colhidos. Então agora vamos lá, eu vou colocar para você aqui na tela as 4 fases proféticas da colheita, ok? Então a primeira colheita, cevada, ok? Primeira colheita é a cevada. Então o que acontece quando chegava a época da Páscoa? Antes de nós voltarmos ao gráfico, tá? O que acontece quando chegava a época da Páscoa? Começava a colheita em Israel. Primeiro mês, Nissan, primeiro mês do calendário religioso judaico, ok? Deus fez isso de propósito. Não é que Israel não tinha calendário quando estava no Egito. Eles tinham calendário no Egito, mas era o calendário civil. É o calendário que conta, segundo a tradição judaica, desde a criação da terra. Por isso que eles estão em 5.000 e burdoada. Tá? 5.777 no calendário deles, ok? Muito bem, então o que acontece? Eles tinham um calendário, mas Deus queria agora um calendário para si, um calendário religioso, para celebrar as suas festas. Então em Êxodo capítulo 12, nós temos a instauração do calendário religioso. Aí Deus pega o mês de Nissan e estabelece como sendo o primeiro mês de Israel para celebrações religiosas, ok? Aí quando chega lá no 7º mês, o que acontece? Que é o mês de Tishri. O 7º mês do calendário religioso equivale à virada do ano judaico no calendário civil. Olha como que Deus é inteligente. No 7º mês religioso, virava-se o calendário civil. Era o último mês do calendário civil, virava para o primeiro, que era quando exatamente acontecia a festa da expiação. Portanto, a festa da expiação acontecia nos primeiros dias do calendário civil, tá? Civil, porque Deus fez com que uma coisa se sobrepusesse sobre a outra, ok? Muito bem. Sendo assim, chegava a Páscoa. A pessoa foi lá e plantou um enorme pé de... uma enorme plantação de cevada. Eu tenho aqui uma foto, inclusive para mostrar para vocês. Então dá uma olhadinha nessa foto aqui. O camarada plantou um pé de cevada maravilhoso, uma plantação de cevada maravilhosa, tá? Então ele tem aquela plantação linda, tudo isso que você está vendo na foto, esse campo enorme de cevada plantado. Muito bem. Quando chegava a Páscoa, esse campo começava a dar sinais de amadurecimento. Ok. Como é que acontecia a colheita? Ok? É isso que eu quero que vocês entendam agora. Porque ao entender isso também, ninguém nunca mais te enganará em relação à ressurreição. Ok? Então vamos falar da primeira colheita. Ok. Qual era a primeira colheita em Israel então? Cevada. Ok? Cevada é a primeira colheita em Israel. Então vamos falar da primeira colheita em Israel, que é a cevada. Como é que se colhia a cevada? Muito bem, dá uma olhadinha aqui no gráfico. Tinha 4 fases a colheita, ok? Inclusive os textos estão aqui para você poder acompanhar. Nós vamos inclusive ler esses textos. Eu vou ter que ler porque para evitar inclusive a tititi depois, ok? Levítico capítulo... Vamos começar primeiro, falar primeiro sobre primícia. Muito bem, vamos lá. Primícia. Levítico capítulo 23, versículos 9 ao 14, ok? Deixa eu abrir aqui para vocês, 23, 9 ao 14, tudo na telinha aqui para vocês, para não ter reclamação, né? Levítico capítulo 23, versículo 9 ao 14, olha aqui. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra,
que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, ok? E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. Muito bem. Então, qual era a primeira fase da colheita? Da primeira colheita, tá? Era uma fase da primeira colheita, primícia. Então, veja bem, Levítico 23, 9, 14, acabamos de ler. Agora olha aqui o texto. Ok. Alright. Ok, já dá para ler aqui agora. As primícias eram a primeira fase da colheita, da primeira colheita de cevada. Segundo Levíticos 23, eram as primícias que garantiam a bênção sobre a fase seguinte, ok? Que era a colheita geral. Quem ousasse saltar etapas era amaldiçoado por Deus, de acordo com a lei mosaica. Amaldiçoado. Deus literalmente impedia que chovesse na fazenda daquela pessoa. Tinha, inclusive, uma promessa de maldição, tá? Para que a pessoa não cometesse o erro de colher a sua colheita antes de entregar a primícia ao Senhor no templo. Ok? Muito bem. A segunda fase, qual é a segunda fase? Uma vez colhida a primícia, a pessoa celebrava a Páscoa, a pessoa celebrava os pães asmos e a pessoa celebrava a festa das primícias que acontecia no domingo. Muito bem, uma vez resolvido isto, o que acontecia? Aí vinha a colheita geral. Olha bem, ainda Levíticos 23, 15 a 21, tá? 15 a 21, aqui está. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, portanto a contagem começava no domingo, seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, olha o que diz o texto. Era nesta fase, olha aqui, ó, era nesta fase que a grande colheita acontecia. Os israelitas tinham 7 semanas inteiras, ou 49 dias, para colherem toda a cevada e todo o trigo. Esta colheita era marcada por uma grande celebração de júbilo, uma festa obrigatória em Israel. Então, quando você lê o texto bíblico, você vê a separação. Começou a primeira colheita. Qual era a primeira colheita? Cevada. Primeira colheita de Israel do ano, cevada. Muito bem. Como é que começava? Colhe primeiras primícias, vai lá, celebra a Páscoa, celebra pães asmos, celebra as primícias, entrega ao Senhor no templo, no altar, e uma vez que entregou, quando chega no domingo, aí no domingo, que é o dia das primícias, a Bíblia diz, ok, comece a contar agora 49 dias. Por quê? Porque agora começava a segunda fase da colheita, que era a colheita geral. Era ali que eles colhiam todo o campo, tá? Então, eu vou voltar com vocês aqui nessa foto. Espera um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, depois eu volto nessa foto aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Muito bem, olha aqui. Vamos supor que você é um judeu, tá? Vivendo nos tempos bíblicos, e você tem uma plantação de cevada. Esse aqui é um campo de cevada, ok? Você consegue ver aí no vídeo a diferença em cores? Você consegue perceber, por exemplo, que esta parte aqui, ó, consegue perceber que essa parte aqui, ela está mais madura do que o resto da colheita? Percebe que o resto está mais ainda, tá meio esverdeado, porque ainda não está totalmente maduro? Mas vê que essa parte aqui que eu grifei, essa parte já está mais amarelada, está dando sinais de amadurecimento? Muito bem. O que acontece? Se você fosse um judeu vivendo naquela época, o que acontece? Quando chegasse nessa época, você iria lá no templo, ia chamar o sacerdote, um levita, né, tinha os funcionários do templo, e eles viriam na sua fazenda, eles iam dar uma olhada na sua fazenda, eles iam identificar
que essa área que eu marquei aqui é a área que está dando sinais de amadurecimento primeiro, ok? Então ele ia marcar aquilo ali. Uns dizem que era com piquetezinhos de madeira, outros dizem que era com uma fita vermelha, isso não importa. O que importa é que eles marcavam aquela região. Por que eles marcavam? Porque aquela era a oferta de primícia, era a parte que estava amadurecendo primeiro, tá? Então o que acontecia? O indivíduo vinha, colhia tudo isso aqui antes da Páscoa, antes do pôr do sol na Páscoa, tá? Colhia tudo isso aqui, colhia, pronto, tá colhido, tá? Pegava, levava isso aqui no templo, consagrava ao Senhor, bonitinho, o resto da colheita ficava do jeito que você está vendo aí. Por quê? Dava o pôr do sol do dia da Páscoa, ele não podia trabalhar, ele tinha que ir celebrar a Páscoa, e aí celebrava pães asmos, o início de pães asmos, e aí celebrava a primícia no domingo, que era o dia após o sábado, ok? Muito bem. O que acontecia? Ele levava e entregava ao sacerdote. Quando chegava no domingo de manhã, o que o texto diz? Levíticos 23:15. O texto diz o seguinte: no dia após o sábado, comecem a contar, ok? Aqui está, olha aqui. Verso 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Então o que acontece? Quando chegava no domingo da primícia, no dia que ele entregava essa parte aqui colhida, tá? No dia que ele entregava essa parte aqui colhida, então ele começava a contar. Ou seja, em outras palavras, olhem para mim aqui por um minuto. Veja bem, a contagem só começava quando ele entregava a primícia lá no templo, ok? Se ele caísse na besteira de não levar a primícia dele no domingo de manhã, sabe o que acontecia? Ele não podia começar a sua contagem. Quando chegava no Pentecoste, ele era considerado impuro, porque ele não fez a contagem. E havia uma contagem mesmo, que não dá nem tempo de falar aqui agora, a chamada contagem do Homer. Eu posso um dia falar só sobre isso, porque tem algo tão profético na contagem do Homer que muita gente não sabe. Por que Jesus apareceu 40 dias seguidos para os seus discípulos? O que você acha que Jesus estava cumprindo? Jesus cumpriu até a contagem do Homer. Por isso que ele ficou aparecendo 40 dias. Por que ele não ressuscitou, abençoou os seus discípulos e vazou para o céu? Porque ele não podia. Ele está cumprindo um calendário divino, profético. Então ele ficou 40 dias aparecendo aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. Por quê? Porque ele estava cumprindo também a chamada contagem do Homer. Que eu explico depois para vocês, agora realmente não dá tempo, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, é que a entrega da primícia no templo dava ao indivíduo a autoridade para começar a contagem da sua colheita, ou começar a sua contagem, a contagem espiritual daquilo que ele estava esperando, que era a festa seguinte, no caso, a festa de Pentecostes. Tá? Então, a entrega das primícias abriu uma contagem. Por isso que Jesus tinha que ressuscitar aquele grupo e levar para o Pai, porque se ele chegasse diante do Pai com as mãos vazias, Pai, está consumado, está tudo pronto, maravilha. Muito bem, o Pai ia falar, mas espera um pouquinho, cadê as primícias? Porque são as primícias que abrem a contagem. Por isso que Jesus tinha tanta certeza que no dia de Pentecostes o Espírito Santo viria. Por que ele tinha certeza? Porque ele abriu a contagem, ele pegou as primícias de Mateus 27:50, levou para o Pai. Quando ele entregou as primícias ao Pai, ele estava abrindo uma contagem. E ele sabia que no dia de Pentecostes aquela contagem se cumpriria. Jesus veio cumprir toda a justiça. O que ele disse para João Batista quando ele chegou lá para se batizar? E João Batista disse, mas Senhor, o Senhor aqui, não, eu é que tenho que ser batizado por ti. O que ele disse? Deixa por agora, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Então Jesus veio cumprir toda a lei, toda a justiça. Cumprir aquilo que você sabe e o que você não sabe. Cumprir aquilo que você entende e o que você não entende.
Eu posso não entender, você pode não entender, mas ele tinha que cumprir rigorosamente tudo. E ele cumpriu rigorosamente tudo, ok? Muito bem. Então vamos prosseguir para você entender agora onde eu quero chegar, ok? Então o que acontece? Volta aqui no gráfico. Você já colheu essa parte preta, já celebrou a Páscoa, já iniciou os pães asmos e agora você já entregou a primícia no templo no domingo de manhã. Muito bem. Aí começa a contagem. E o que acontece? Todo mundo volta para o campo e todo o restante que está aqui, tá vendo aqui? Todo o restante que está aqui agora vai ser colhido durante os 49 dias. Tudo isso aqui vai ser colhido nos 49 dias que faltam agora, tá vendo? Tudo. Então era chamada a festa das semanas, ou a festa da colheita, ou a festa das semanas, porque eram 7 semanas inteiras. Muito bem, sendo assim, eu quero voltar com você agora, ok? Vou voltar aqui agora, para você poder entender aonde eu quero chegar, alright? Muito bem. Primeira fase, colheita. Primícias é a primeira fase da primeira colheita. Segunda fase, colheita geral. Ainda é a primeira colheita, só que é a segunda fase dela. Ok? Muito bem. Aí vinha a terceira fase, olha isso aqui. Levítico capítulo 23, versículo 22. Ok? Levítico 23, 22. Aqui está. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Então, só nesse versículo nós temos duas fases, tá? Duas fases. Nós temos os cantos, olha aqui, eu vou marcar para você, highlight, aqui. Nós temos os cantos, tá vendo aqui? Acabei de marcar para você aí. Nós temos os cantos e nós temos as respigas, que são as espigas caídas, ok? São duas fases diferentes isso aqui, olha aqui. Muito bem. O que a Bíblia está me dizendo? Deixa eu voltar aqui agora. Primeira fase, primícias. Segunda fase, colheita geral. Terceira fase, respigas. Quarta fase, os 4 cantos. Então, a fase das respigas, eu vou abrir um pouquinho para eu ler junto com você aqui, tá? Levítico 23, 22. Essa fase era reservada aos estrangeiros que viviam ou passavam por Israel. Havia uma lei em Israel que proibia os israelitas de colherem o que caía no chão e o que ficava nos cantos. Deus ordenou que a sobra do chão ficasse para o estrangeiro. Essa é chamada a lei das respigas, ok? Deuteronômio 24, 19. Quero ir lá contigo, para você poder... Bom, deixa eu primeiro terminar de ler Levítico 23, para você poder ver, ok? E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos no teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, para o pobre e para o estrangeiro. Então, os cantos para os pobres e as espigas caídas para o estrangeiro, porque a ordem dos fatores aqui altera o produto, ok? Muito bem, então vamos agora a Deuteronômio capítulo 24. Olha isso aqui. Deuteronômio capítulo 24. Gente, vocês estão vendo como que é muito mais fácil ser pós-tribulacionista? Porque para ser pós-tribulacionista, basta ler a Bíblia pela ótica ocidental. Leia a Bíblia pela ótica ocidental, pronto, você vira um pós-tribulacionista. Por isso que o pré-tribulacionismo precisa de um conhecimento mais profundo. Você não pode ter preguiça de estudar a Bíblia. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu tenho 35 anos de ministério, tá? Pregando a palavra de Deus, estudando, fiz vários cursos, tá? Eu não sou doutor hoje por acaso, não é uma invenção, não é um título inventado, tá? Fiz vários cursos, estudei, pesquisei, conheço a palavra de Deus dentro dos meus limites. E eu sempre digo o seguinte,
Hoje eu sou pré-tribulacionista não por comodidade ou por falta de opção. Não, hoje eu sou pré-tribulacionista depois de décadas pesquisando todas as opções e ver que o pré-tribulacionismo é o mais coerente de todos. Por isso que hoje, com esse conhecimento que eu tenho, tá? Com essa lucidez que eu tenho, eu sou pré-tribulacionista. Então não é por acaso. Eu não sou nenhum bobo, eu não nasci ontem, eu tenho uma razão para ser pré-tribulacionista. E eu estou mostrando para vocês, nessas transmissões ao vivo, eu estou mostrando para vocês o que às vezes não dá para mostrar em vídeos gravados, porque não dá para interagir como nós estamos interagindo aqui. E eu estou vendo aqui o que vocês estão escrevendo, as pessoas interagindo e tal. Não tem como interagir assim quando o vídeo é só gravado. Tá? Para você poder entender a razão do porquê eu creio piamente que o pré-tribulacionismo é a teoria mais sensata, biblicamente falando. Ok? Muito bem. Eu quero ler com você deixa eu abrir aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 ao 21. Ok? Deuteronômio 24, 19 ao 21. Olha bem. Quando no teu campo cegares a tua cega, e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Olha aqui, verso 20. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Muito bem. Isso aqui é só para você poder ter uma noção, porque o nosso texto lá de Levítico, capítulo 23, ainda é o nosso texto base, porque ele nos dá um entendimento que alguns outros textos não dão, tá? Então aqui vem, vou jogar para você de novo aqui na tela. Vamos lá. Quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor teu Deus. Ok? Muito bem. Então o que acontece? A fase das espigas, que era que eram as coisas que caíam no chão, tá? Você encontra isso, inclusive, leia o livro de Ruth, que você vai ver essa fase em ação. Ruth era uma estrangeira, então ela não podia pegar nada no pé, tá? Ela tinha que colher do chão. É que Boaz se encantou com ela, e Boaz então mandou que os seus servos dessem a ela um pouco extra de cevada, ok? Porque ele se encantou com ela. Mas ela, como estrangeira, ela não podia pegar do pé. Era crime, era contra a lei. Mas ela podia catar tudo que caísse no chão. Porque o que caía no chão, o segador não podia pegar. Digamos que aconteceu um acidente, a bandeja inteira dele derramou no chão. Ele era proibido por lei de Deus a pegar. Ele não podia pegar do chão. Tudo que caía no chão era do estrangeiro. Portanto, o estrangeiro não podia tocar no pé. Ok? Era do estrangeiro. Essa fase é a fase... Eu vou falar da fase daqui a pouco, ok? E aí, por fim, a quarta e última fase era a fase dos quatro cantos. Olha bem. Deixa eu grifar aqui. Estou falando disso aqui, dos quatro cantos. Ok? Muito bem, deixa eu jogar lá para você agora. Os quatro cantos. Vamos ler aqui comigo agora, gente. Olha aqui. O texto separa o que cai no chão com o que fica no pé nos cantos da lavoura. O caído no chão é para o gentio, o estrangeiro, enquanto que a sobra dos quatro cantos é para o pobre israelita.
Deuteronômio 16, 9 e 12. Observe que esta quarta fase, aqui é que vai, gente. Se você entender isso aqui, pronto, você já está resolvido, ninguém nunca mais te engana. Escute bem. Essa quarta fase, os 4 cantos, ela ainda é a primeira colheita. Lembre-se, cevada, trigo e uva, ok? Muito bem. Vamos colher a cevada? Vamos. Primícia, colheita geral, respigas e os 4 cantos. Quando a pessoa chega lá, está colhendo a última fase, que são os 4 cantos, ainda é a primeira colheita. Então, por exemplo, quando Ruth chegou lá nas terras, lá, que ela foi fazer o que em inglês chama gleaning of the field, que é catar as coisas do chão, tá? E os pobres judeus depois viriam para catar os cantos. Aí se tivesse alguém passando assim, na beirada da fazenda, e visse os judeus, o campo já todo vazio, mas só umas coisas nos cantos assim, e os pobres judeus lá catando aquilo. E alguém passasse assim e perguntasse: ei, que colheita é essa? Sabe o que ele ia responder? Essa é a primeira colheita. Ele não ia dizer: ah, essa é a quarta colheita. Não, é a primeira, cevada. Só que ele já estava na quarta fase da primeira colheita. Consegue compreender o que eu estou te explicando? Era a quarta fase, mas ainda assim era a primeira colheita. Então não tinha alterado, não tinha mudado de colheita. A colheita era a mesma. Só que já estava na quarta fase. Porque a primeira fase já tinha passado lá nas primícias, a segunda fase já tinha passado lá na colheita geral, a terceira fase também já estava acabando, que eram as respigas, e, portanto, agora já estava na quarta fase, que eram os 4 cantos. Ok? Muito bem. Então vamos mover para frente agora, que eu quero te mostrar uma coisa aqui, que agora vai definitivamente abrir a sua mente para algo que talvez você ainda não tenha entendido. Ok? Olha, e eu desejo profundamente que aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, seja pré, mid ou pós, tá? Esteja assistindo esse vídeo com o coração desbloqueado, ok? Não assista esse vídeo como, eu sou pós, estou assistindo ao vídeo de um pré-tribulacionista. Não, assista esse vídeo com o seu coração desbloqueado, para você entender algo assim, porque é muito profundo. Nós estamos lidando aqui com revelação textual, gente. Não é à toa que vocês estão ouvindo aqui coisas que talvez alguns de vocês tenham 216 pessoas presentes nessa sala virtual. Provavelmente uma grande maioria ainda não tinha ouvido o que eu estou mostrando aqui. Porque nós estamos lidando com revelação textual. Tá? Então, se a pessoa fecha o coração, ela não alcança, porque o Espírito de Deus resiste ao soberbo. O soberbo perde porque o Espírito de Deus resiste a ele. O Espírito de Deus, lá em Gênesis está escrito, Gênesis, acho que 6, o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Tá? Então, abra o seu coração. Então, vamos agora ao cumprimento profético dessas quatro fases, ok? Então, vamos lá. Olho na tela. O cumprimento profético das 4 fases da colheita. Jesus cumpriu e o que ainda falta cumprir, tá? Então, o que Jesus cumpriu e o que ainda falta cumprir. Jesus cumpriu uma parte, ainda tem coisas a serem cumpridas, ok? Bom, primeiro, primícias. Agora nós vamos olhar pelo âmbito profético, tá, gente? Vamos olhar pelo âmbito profético. Eu mostrei para vocês primeiramente eu mostrei para vocês as fases da colheita, lá mesmo em Israel, colheita de verdade, a colheita da cevada. Muito bem. Agora eu vou aplicar isto no âmbito profético para você entender. Inclusive para você entender a questão da ressurreição, que é o que mais confunde os pós-tribulacionistas. Tá? Você vai entender hoje de uma forma claríssima. Vamos lá. O primeiro cumprimento profético da fase são as primícias, ok? Levíticos 23, 9, 14, já lemos. E agora nós vamos lidar com
Mateus 27, 50. Jesus cumpriu na sua ressurreição em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 52. Ele ressuscitou um grupo de santos do passado para apresentá-los ao Pai, como garantia de que a grande colheita ia acontecer. Ok? Muito bem, veja bem. Mateus capítulo 27, tudo ao vivo, gente, aqui, ó. Não tem engano. 50. Pronto. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos, tá? Guarde isso aqui, guarde essa palavra muitos, tá? Não estamos falando de um grupinho, estamos falando de um Lázaro, de uma Tabita, de um filho da viúva de Naim. O texto diz muitos, tá? Portanto, tinha gente do Velho Testamento ali também, óbvio, claro que tinha. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Verso 53, agora isso aqui é importante, o 53 é importante. E saindo do sepulcro, vírgula, depois da ressurreição dele. Olha aqui. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por que é importante sabermos que foi depois da ressurreição dele? Ora, porque se fosse antes, Jesus não seria a primícia dos que dormem. A razão do porquê Jesus é a primícia dos que dormem é porque ele foi o primeiro indivíduo a ressuscitar com o corpo glorificado. Por isso que esse grupo, os túmulos fenderam antes, mas eles só ressuscitaram depois da ressurreição dele, porque ele tinha que ressuscitar primeiro, porque ele é as primícias dos que dormem. Aí sim, em seguida, ele podia ressuscitar os demais para poder apresentá-los a Deus. Eu tenho um vídeo no meu canal que mostra, biblicamente, no livro de João, uma ascensão secreta de Cristo. Tá? No capítulo 20 do livro de João. Não vou lá agora, porque esse estudo por si mesmo já é um estudo longo. Tá? Por isso que eu não vou lá agora, porque não tem como. E nós já estamos aqui com quase 2 horas de estudo, eu não quero estender mais do que isso. Mas procure no meu canal que você vai ver que tem um vídeo que fala sobre essa ascensão secreta de Cristo no capítulo 20 do livro de João, do Evangelho de João. O que ele foi fazer nessa ascensão secreta? Ele foi levar essa primícia e entregar ao Pai para cumprir com essa etapa da sua missão na Terra, ok? Então ele cumpriu primícias. Muito bem, o que falta agora? Uma vez que ele cumpriu primícias, o que falta agora Jesus cumprir? Ora, muito simples. Ele precisa cumprir agora a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte? Colheita geral. Então, profeticamente, esta parte ainda não está cumprida. Ok? E essa etapa, então, se cumpre quando, biblicamente falando? Muito simples, olha aqui. Prometida em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ela acontecerá no arrebatamento da igreja. É nessa fase que todos os santos mortos até então ressuscitarão para encontrarem com o Senhor nos ares com seus corpos glorificados. Juntamente com a igreja militante, 1 Coríntios 15, 20, conecta a ressurreição com a colheita judaica. Olha bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Olha só que texto lindo. Ok? 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, o texto está conectando a ressurreição com a colheita. Então, ninguém está forçando a barra ao fazer esta analogia, porque é a Bíblia que compara. Olha o versículo 24. Inclusive, preste atenção na vírgula aqui depois da palavra Cristo, ok? Mas cada um por sua ordem, 2 pontos. Cristo, vírgula. Consegue ver aqui a vírgula depois do Cristo? Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Tem quantas fases aqui só nesse texto? 3 fases. Cristo, as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Só nesse texto aqui já tem 3 fases.
Agora, tem tradução que omite essa vírgula de Cristo. Aí fica, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E omitir essa vírgula aqui é alterar a doutrina das primícias. Não pode omitir essa vírgula. Essa vírgula faz parte do texto. Ok, gente? Muito bem. Então, o que acontece? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. Estou caminhando para o fim, gente. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ok, versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos antes deles, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Então, essa ressurreição aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ela é a segunda fase, ela está aqui embutida na colheita geral, tá? Mas observe que já tem uma fase cumprida, que é Mateus capítulo 27, versículo 50. Então, a primeira fase já aconteceu. Nós estamos esperando agora a segunda fase, tá? Aí vem a terceira fase, tá? Lembra que a colheita ainda é a mesma, é cevada, é a primeira colheita, tá? Nós estamos falando só de fases. Então, vem a terceira fase. As respigas representam os que serão catados do chão na grande tribulação. Esses são os degolados por amor de Jesus, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eles serão ressuscitados a tempo de fazerem parte da primeira ressurreição. Ok? Então, essa é a terceira fase, são as respigas. E vem a quarta fase, essa daqui, gente. Se eu tivesse pregando no púlpito e vocês estivessem na igreja, eu ia dizer que vale um glória, viu? Veja bem, os 4 cantos. Esta é a fase que mais confunde os desavisados. Ela só acontecerá no fim da grande tribulação e está reservada aos judeus. O remanescente de Israel fará parte da primeira colheita. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 8. Então, vamos lá. Apocalipse 7, 8. Ok? Tudo ao vivo e a cores. Não tem engano. Muito bem. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Você acha que essa expressão 4 cantos está aqui à toa? Você acha que é à toa que essa expressão 4 cantos está aqui? Olha bem, vírgula, retendo os 4 ventos. Você acha que essa expressão 4 ventos está aqui por acaso? Você acha que é um acaso que essa expressão está aqui? Da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Por que eles estavam retendo os ventos? Porque não estava na hora ainda desse vento soprar. O soprar desse vento tem a ver com a colheita judaica. Então ele não podia soprar, porque não estava na hora dele soprar. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Verso 4. E ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados. Olha aí o grifo. De todas as tribos dos filhos de Israel. Ok. Você tem alguma dúvida que esse texto aqui, esse texto que eu acabei de ler, é para a nação de Israel? Você tem alguma dúvida? Acho que não. Dúvida nenhuma, certo? Muito bem. Então, esse texto conecta 4 cantos com os 4 ventos, ok? E mostra claramente que eles estão relacionados com a nação de Israel. Agora, vamos para o texto que mais confunde o povo, os pós-tribulacionistas. Mateus, capítulo 24, versículo 31.
Gente, vai ficar tão cristalino agora na sua mente que você vai ficar até assustado, tá? Mateus, capítulo 24, versículo... Vou pegar a partir do 30 para a gente poder ler. Então aparecerá, tá bem, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí sim é a aparição visível. É o fim da grande tribulação. Aí aqui você está vendo cumprir Apocalipse capítulo 20. Aí Cristo está realmente num cavalo branco aparecendo nas nuvens. É a manifestação visível. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Não tem dúvida, é a manifestação visível. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos. Revelação bíblica é coisa boa, né, irmãos? E ele, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí o que acontece com os desavisados pós-tribulacionistas? Eles pegam esse texto, Mateus capítulo 24, versículo 31, como se eles tivessem pelo menos noção do que eles estão falando, e eles falam, não, mas de jeito nenhum, olha só quando que os escolhidos são ceifados, são colhidos, só no final da grande tribulação. O que eles não entendem é que essa expressão quatro ventos, que tem a ver com os quatro ventos do Apocalipse 7, e tem a ver com os quatro cantos do Apocalipse 7, já é a quarta etapa da colheita, para que os anjos estejam colhendo os quatro ventos ou os quatro cantos, já tem que ter acontecido as primícias, Mateus 27, já tem que ter acontecido a colheita geral, 1 Tessalonicenses 4,16, e já tem que ter acontecido as respigas, na metade do Apocalipse. Então, quando os cantos são colhidos aqui em Mateus capítulo 31, isso já é a quarta fase da colheita. Deu para entender a revelação? Isso aqui é revelação textual, gente. Vocês têm que celebrar isso aí, porque é revelação textual. É assim que se estuda a Bíblia. É assim que se entende Bíblia. Não é com aquela forçação de barra que as pessoas fazem por aí, não. Tá? Muito bem. Então agora vamos ao texto que os pós-tribulacionistas pensam que é um dos tendões de Aquiles dos pré-tribulacionistas. Ok, então olha aqui esse texto. Versículo 5, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Muito bem. Verso 4, vi tronos e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira, vou grifar aqui bem claro para você, esta é a primeira ressurreição. O que acontece quando pós-tribulacionista se depara com esse texto? Eles tratam esse texto aqui como se fosse um trunfo. Gente, olha aqui, gente, a primeira ressurreição é só no final da grande tribulação. O que eles não entendem é que a linguagem aqui, primeira ressurreição, ela é analógica da expressão primeira colheita. Então, quando eu falo primeira colheita, eu estou falando de quê? Estou falando de cevada. Estou falando da cevada. Mas eu não estou dizendo que essa primeira colheita, que é a cevada, ela é colhida em 4 fases.
Então, quando Apocalipse capítulo 20, versículo 5, cita a primeira ressurreição, ele não está dizendo que é a primeira fase da ressurreição. Ele está dizendo que é a primeira ressurreição. Mas ele não está dizendo que fase desta primeira ressurreição que está acontecendo. Na verdade, está dizendo. Ele não diz explicitamente, ele está dizendo implicitamente. Quem conhece a revelação textual sabe identificar aonde que está a revelação. Então, quando o texto diz, esses são as almas dos que foram degolados. Ora, se são as almas os que foram degolados, e eles estão ressuscitando agora, dentro da primeira ressurreição, então esta é, no mínimo, a terceira fase, porque os degolados são aqueles que serão mortos durante a grande tribulação, aqueles que perderam o arrebatamento da igreja, e alguns judeus também, que durante a grande tribulação reconheceram Jesus como seu Messias e que, portanto, foram mortos pelo exército do anticristo. Então, eles foram mortos durante a grande tribulação, então eles são as respigas. Se eles são respigas, eles fazem parte da primeira ressurreição, apesar de serem a terceira fase, mas eles fazem parte da primeira ressurreição. Assim como os judeus vivos serão resgatados no final, e eles também farão parte da primeira, terão seus corpos glorificados, eles também farão parte da primeira. Por quê? Porque eles são a quarta fase da primeira. Simples assim, gente. As pessoas transformam isso num cavalo de batalha. Só que para entender isto, esta revelação da ressurreição, tem que entender a lei da colheita. E tem que entender a lei das primícias. Senão a pessoa não consegue compreender. Ok? Muito bem, eu espero que tenha abençoado vocês. Tá? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. O que vocês acharam, quem entendeu, quem compreendeu. Eu quero saber daqueles cuja revelação conseguiu chegar ao seu coração. Eu vou ler aqui alguns comentários na sala de bate-papo e logo em seguida nós vamos terminar. Estamos com 247 pessoas conectadas, tá? Então, me dá um feedback aí, o que vocês acharam, se essa revelação chegou ao coração de vocês. E logo em seguida, depois nós vamos encerrar, porque quinta-feira tem mais. Como que se perde o arrebatamento? Vivendo uma vida cristã relapsa. Se você viver uma vida cristã relapsa, longe de Deus, pecando, você perde o arrebatamento. Muito bem, muito bom. Abençoou sim, pastor. Natânia, bênção pura. Nierote, que bom, produções. Acabou? Não, Simone Pinheiros. Simone, eu estou falando há 2 horas e 10 minutos, Simone. Viu? Muito bem. Poxa, já acabou. E o trigo, pastor, e a cevada? Calma, gente, é um pouco de cada vez, tá? Nunca tinha ouvido isto. Amém. Obrigada, pastor. Abençoou muito, pastor. Maria Helena. Glória a Deus, entendi. Jorge Bezerra, Gilmar Santos. Ótimo estudo, estou regozijando. Estudo perfeito, que bom. Rosa Carmen. Deus abençoe seu ministério. Obrigado, querida. Você também. Maravilhoso estudo. Cris Gomes, Isaías Lima, foi de Deus. Claudiana, eu entendi, vou estudar mais as colheitas. Que bom, Claudiane. Que bom, querida. Obrigada, pastor. Ana Cristina, linda mensagem. Fiquei maravilhado. Abinel, Sandro, show. Andréia, muito bom. Natânia de novo. Elisa, vamos fazer vigília, pastor. Quem sabe um dia, né, querida? Muito bem. Pastor, o senhor poderia dispor os slides num link? Posso sim. Eu posso dispor para vocês os slides, tá? Sem nenhum problema. Depois vocês entrem lá na página do CETEG e provavelmente amanhã ou quarta-feira já deve estar disponível lá, tá? Glória a Deus. Daiane Gigante. Eu peguei já no final, vou ver de novo. Isso, Shalom. Pega de novo aí. Obrigado, pastor. Abinel Vieira. Cláudia Souza, estou feliz pelos esclarecimentos. Excelente, José Eduardo. Amém. Pelo que eu estou vendo aqui, então, todo mundo entendeu. Pastor, o senhor é uma bênção para a minha vida. Siltec Santos. Isa Ferreira, aleluia. Lúcia Oliveira, vamos orar, pastor? Sim, nós vamos orar antes de encerrar.
Sou do Piauí, mando um abraço. Leonel Marcos, abraço aí para o Piauí. Tenho vontade de conhecer sua terra, Leonel. Viu? Cecília, gostei. Excelente estudo, pastor. João Peixoto. Luiz Viana, pastor. Querido, maravilha de estudo. Amém. Luísa do Castro, glória a Deus por sua vida. Muito bom, obrigado. Adriana Teotônio. Ótimo. Guardando a redenção. Ok, eu acho que todo mundo entendeu. Ansiosa para ler o livro. Cristina, então, leiam o livro, porque nós vamos falar sobre a primícia, viu? Depois, quem ler o livro vai sair na frente, vai levar vantagem. Posso postar no meu canal? Com certeza, pode postar onde vocês quiserem, nenhum problema. Ok? Muito claro. O livro está no site. Sim, o livro está lá no site, cetege.com, tá? cetege.com. cetege.com. Pode entrar lá e pegar, tá bom? Mary Marcos, glória a Deus. Maria Helena, podem postar o que quiserem, gente. Ok, Luísa Obayashi, pastor, Apocalipse 14, os que virão com Cristo são as primícias, 144 mil? Sim, eles são chamados de primícias porque eles são o remanescente que será salvo de Israel. Esses são o remanescente de Israel. Você tem que conectar Apocalipse 14 com Apocalipse 7, tá? Para você poder harmonizar o texto. Amém.